Eu já falei algumas vezes nesse canal da importância do personagem, e como muitas vezes esse conceito é o mais celebrado pelas pessoas. Muitas até consideram que obras permanecem até hoje por causa de seus personagens. E dentro desse escopo nós temos os personagens principais, protagonistas, vilões, blá blá blá, mas há aqueles personagens que se tornaram tão populares que se tornaram a face da obra, superando até mesmo o protagonista e o seu grupo. Ou às vezes o personagem nem é tão popular assim, mas ele é muito relevante para a história e para a lore daquele universo. E às vezes é um personagem que engloba essas duas coisas. E nós sabemos o quão difícil é concluir o arco de um personagem tão importante, tão trabalhado na mente dos telespectadores / leitores. Afinal, sempre vai ser muito difícil agradar todo mundo, agradar a maioria das pessoas. Vai ter alguém que não vai curtir como o fim daquele personagem se deu. E é por isso que esses personagens importantíssimos têm um final que se revela tão fundamental para o andamento e fidelidade daquela obra. No mundo dos animes e mangás, isso tá longe de ser uma novidade. A gente sempre vê personagens muito populares ou muito importantes tendo conclusões meio esquisitas. Porém, um exemplo recente que eu acho que engloba tudo o que eu falei na introdução é ninguém mais, ninguém menos do que Satoru Gojo, o Honrado. E hoje iremos falar como esse personagem se tornou um grande problema para o andamento de Jujutsu Kaisen. E atenção, esse vídeo aqui não é um vídeo de análise onde eu vou dissecar o personagem do Gojo e falar sobre ele, e sim falar tecnicamente dele na obra, aliado com fatores externos, enfim. Além de que esse vídeo terá spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen, mas eu vou avisar quando eu for falar eles, ok? O mundo de Jujutsu Kaisen é um mundo normal, é o mundo que eu e você vivemos, sendo que ele tem uma peculiaridade. Na região do Japão existe uma sociedade à parte que lida com o lado paranormal, o lado das maldições. Para lidar com essas criaturas foram inventados os feiticeiros Jujutsu, ou os xamãs, pessoas que treinam e dedicam suas vidas a erradicar as chamadas maldições e fazer com que o mundo real nunca se exponha a esse lado desconhecido. E essa sociedade é regida por várias pessoas de vários backgrounds diferentes, sendo que há a existência de vários clãs que historicamente e tradicionalmente fazem parte, da proteção da humanidade contra as maldições. Além disso, o universo de Jujutsu Kaisen ficou bastante famoso por ser um mundo que imita muito e se inspira muito, em Battle Shonens clássicos, no famoso anime de lutinha, mas Jujutsu Kaisen, ele promete ser mais cru, meio que uma fusão entre shonen e seinen, se englobando no gênero que é muito famoso atualmente, desses shonens mais pesados, que nem Chainsaw Man, aonde não só vai ter mais sangue e vísceras, como também explorar tramas e histórias um pouco mais profundas e pesadas, além de promover o conceito de que ninguém está a salvo, qualquer personagem pode morrer, afinal a sociedade de Jujutsu é crua e cruel, e não é porque o público ama um personagem que ele vai ter a famosa armadura do protagonismo e vai fugir de qualquer situação de vida ou morte. E esse aspecto de Jujutsu foi um dos grandes fatores que fez ele ser tão popular. E a história começa quando vemos um jovem chamado Itadori Yuji sendo exposto a esse mundo paranormal e ingerindo um objeto amaldiçoado conhecido como o Dedo de Sukuna, o que fez com que ele fosse possuído pelo próprio Sukuna, o Rei das Maldições. Uma figura que existiu há muito tempo atrás. Ele era um feiticeiro, mas ele se metamorfoseou em maldição e foi se modificando com o tempo. Ele é um bizarro, a criatura mais forte da Terra, e agora esse garoto está sendo possuído continuamente por ele. E nesse momento, quando o Yuji está sendo possuído por Sukuna, ele vai ser parado por um dos alunos da escola Jujutsu que faz parte daquela sociedade que eu já falei, um garoto chamado Fushiguro Megumi, sendo que Sukuna é uma ameaça muito maior, o que faz com que o sensei do Megumi chegue para salvar o dia, e é ninguém mais ninguém menos do que o próprio Satoru Gojo. E rapidamente vemos o quão forte é Satoru Gojo, lidando com esse tal de Sukuna como se ele fosse uma criança, e rapidamente ele consegue neutralizá-lo com muito estilo e muito carisma. Depois desse evento, Yuji é absorvido para dentro da sociedade Jujutsu, já que agora ele se torna o receptáculo do Sukuna, e os anciões que controlam as coisas querem matar ele, enquanto Gojo se rebela, vê potencial no garoto e fala que ele pode viver até ele juntar todos os 20 dedos do Sukuna, e aí nesse momento ele matará ele e matará Sukuna de uma vez por todas. E só pra constar, 20 dedos porque o Sukuna, na época tinha 4 braços. Então o Yuji no momento só tem uma porcentagem do que era o Sukuna, ele só tem o poder de um dedo. Então Gojo faz
faz meio que esse ato rebelde de não concordar com a decisão dos superiores e deixa o moleque vivo. Com isso, Yuji se torna um aluno da escola Jujutsu e será treinado para ser um feiticeiro Jutsu, com o Satoru Gojo sendo o seu mestre. E depois desse papo todo, Yuji pergunta pro Gojo: quem é mais forte entre vocês dois, você ou o Sukuna? Gojo diz se Sukuna recuperar todos seus poderes de volta, seria um pouco difícil. O Yuji perguntando: você perderia? Né, eu ganharia. Com esse quadro mostrando pra gente a promessa dessa luta que daqui a pouco vai chegar, já construindo Satoru Gojo como essa pessoa extremamente poderosa, alguém que se garante perante ao rei das maldições. Então agora conhecemos esse personagem, um personagem extremamente carismático e poderoso, além de ser, né, o mestre do protagonista. Mas o que é muito legal no Gojo é que ele não é o arquétipo mestre convencional. Afinal, é um pouco sádico você treinar um moleque para ele comer os dedos e o corpo dele tá preparado para receber todo aquele poder e depois matá-lo. Mas esse ar de mistério no personagem e imprevisibilidade faz ele ser tão charmoso. E a relação de Gojo e Yuji rende cenas maravilhosas, como por exemplo quando o Gojo se encontra com a maldição Jugo, uma maldição extremamente inteligente e extremamente forte, com a gente vendo com essa luta como os poderes dele são de fato, com ele tendo basicamente uma barreira que protege seu corpo chamada de infinito, na qual é um conceito muito foda. Quanto mais perto você chega do inimigo, mais devagar você fica, a ponto que você nunca irá chegar nele de fato. Os poderes do Gojo são muito fodas, envolvem relatividade, coisas mais metafísicas, e isso é muito bem feito no personagem. Então em determinado momento ele simplesmente se teleporta, busca o Yuji treinando e volta pro Jugo para ensinar ele o conceito de domínio de expansão. Gojo é um personagem que é muito parecido com o Hisoka ou o Oki de Kingdom. Ele é esse cara que o autor escolhe para explicar conceitos de uma forma não usual, ao mesmo tempo coerente. Uma coisa é mostrar, por exemplo, o Yuji na escola Jutsu aprendendo sobre domínio de expansão e um professor ensinando ele a isso. Outra coisa é o Gojo, com o jeitão dele, buscar o Yuji teleportando e mostrar na prática o que é isso de fato. Ele é esse tipo de personagem aonde há a brecha de explicar esses conceitos de uma maneira mais divertida, mais dinâmica. E nessa cena nós vemos, né, o auge do seu poder, com ele mostrando seu domínio de expansão, né, deixando todo mundo bem molhadinho, com esse olhinho azul e essa carinha de galã, mas ele mostra seu domínio de expansão, né, o vazio infinito, que basicamente faz que a pessoa derreta o cérebro e cague na calça. E depois disso mostrando ele simplesmente decapitando a cabeça do Jugo de uma maneira bem perturbadora, o que é importante, porque essas ações mostram pro público que esse personagem, ele não é bonzinho, não é porque ele tá do lado bom que ele é 100% mocinho. Ele é um cara excêntrico e meio perturbado, e isso ajuda ele ter esse aspecto de uma pessoa tão poderosa que ele é um pouco descolada, que não tem tanta noção da sua força assim, e que, caralho, será que eu chego perto desse cara? Outro momento importantíssimo pra gente entender a extensão do poder e fama que o Gojo tem dentro da sociedade Jujutsu é no festival de intercâmbio, onde a escola Jujutsu de Tóquio, ela faz meio que uma luta contra a escola de Kyoto. Mas esse festival sai do controle, as maldições atacam esse local, e quando a gente tá tipo, caralho, meu irmão, fudeu, cara, a galera vai morrer. Do nada, a gente vê pairando no céu Gojo vendo tudo de cima e decidindo qual é o lugar melhor pra ele atuar. Então vemos ele simplesmente teleportando pra frente de um cara que tava dando uma canseira no diretor da escola de Kyoto, e ele simplesmente transforma o cara em uma massinha, e depois ele vai onde o protagonista e o Aoi todo, que é outro personagem, estão, simplesmente destrói a floresta que eles estavam lutando com uma facilidade bizarra, mostrando, né, a sua gloriosa técnica, o roxo, onde ele junta suas outras técnicas, azul e vermelho, uma pra repelir e outra pra atrair, em uma coisa só. Ele ser uma figura poderosa, com poderes muito legais, ao mesmo tempo que extremamente carismático, tanto na sua estética quanto nas suas ações, fez dele simplesmente a maior sensação dos mangás e animes da nova geração. Mesmo que você nunca tenha visto Jujutsu Kaisen, você já viu esse cara e confundiu com o Kakashi, mas ele é simplesmente o personagem mais popular dessa obra, superando e muito em votos de popularidade todo o, entre aspas, elenco protagonista, que seria o trio principal, né, Yuji, Nobara e Fushiguro. Do nada nós paramos de acompanhar os protagonistas, né, o trio principal, e vamos para um arco que explora o passado de Satoru Gojo, Suguru Geto e os feiticeiros das gerações abaixo do Yuji. Eu adoro esse arco, acho ele extremamente bem feito, na qual mostra a transformação da psique do Suguru Geto e a evolução do Gojo como personagem e como ameaça. Mas o ponto desse arco que eu quero tratar aqui é o seguinte: Geto e Gojo, como feiticeiros Jujutsu, estão
estão protegendo uma garota muito importante para a sociedade. Por causa disso, a cabeça dela entra em prêmio no submundo criminal dos feiticeiros e um mercenário do mundo Jujutsu está por trás de tudo isso. Um homem chamado Toji Zenin. Um cara que não tem um pingo de energia espiritual, o que faria ele ser um ser humano, porém ele é uma pessoa que fez um pacto na qual lhe transformou em um super-homem da vida. Ele é alguém que tem habilidades físicas muito fora do normal. Então estamos falando de um cara absurdo de forte e rápido, na qual nenhum feiticeiro consegue rastrear, já que ele não tem energia espiritual nenhuma. Ele é um fantasma bombado, além de ser o pai de um dos protagonistas, o Megumi. E todo o plano do Toji envolvia exaurir ao máximo as capacidades físicas de Satoru Gojo, deixar ele cansado. Ele basicamente fez com que eles toda hora tivessem que ficar em alerta, fazendo com que o Gojo tivesse, que ativar suas habilidades a todo momento, dias e dias seguidos sem dormir. E no momento que eles finalmente chegam na escola com a garota, eles vão entregar essa garota e a missão deles acabou, Gojo se sente seguro, afinal nenhum mercenáriozinho vai conseguir entrar na escola. Quando ele desativa aquela barreira infinita que ele tem pelo corpo, ele é perfurado por Toji, que esperou pacientemente até esse momento. A galera consegue fugir na confusão e eles têm o seu primeiro confronto. E a relação desses dois mostra o quanto Satoru Gojo já era alguém muito importante para a sociedade Jujutsu. Ele foi visitar o pequeno Gojo dos Seis Olhos, que estava causando um grande alvoroço na sociedade Jujutsu na época. Eu não falei até agora, mas Satoru Gojo, ele possui uma habilidade inata do seu clã chamada de Seis Olhos, que possibilita ele ter esse poder da relatividade do infinito, uma habilidade extremamente apelona e que só pessoas do clã dele podem ter. Então vemos que o pequeno Satoru Gojo olha para trás e o Toji fica impressionado com a perspicácia desse moleque. Foi a única vez que uma pessoa notou minha presença enquanto eu a seguia por trás, mostrando que desde criança esse garoto já é um problema. Porém, apesar de tudo isso, o planejamento do Toji funciona e com Gojo exaurido, Toji pega uma arma específica na qual ele sabia que conseguiria furar o infinito de Gojo, afinal ele estudou cuidadosamente esse cara e então ele consegue deixá-lo à beira da morte, superando o que seria o feiticeiro mais forte de todos. Ele chega lá, mata a garota, fode com a missão do Goto e do Geto, e depois, quando ele recebe pagamento pelas pessoas que contrataram ele, que queriam a morte daquela garota, ele tá indo embora e na frente dele aparece Satoru Gojo. E ele tá completamente pirado e virou coringa depois dessa experiência de muito quase morte. E rapidamente vemos que ele tá diferente. Com ele agora flutuando no ar, ele diz a famosa frase: ao longo do céu e terra, eu sou o honrado. Tudo o que estou sentindo agora é o prazer desse mundo. Depois de quase ter morrido, ele se tornou um com a sua habilidade dos Seis Olhos e alcançou um patamar nunca antes visto, tendo o seu despertar. Inclusive, eu adoro como essa luta é feita no anime. Pra mim, é uma direção impecável que eles fizeram, mostrando ali o Toji preparado pra atacar, mas sempre com ele pensando, tem algo de errado. Esses cortes bruscos, unido com todo o pensamento que o Toji tá naquele momento, aliado obviamente com a animação, torna esse momento muito mais assustador vendo pela perspectiva do Toji. Então nós vemos pela primeira vez o jovem Gojo usar a sua habilidade do roxo em cima de Toji Zenin, o matando e com esse ataque, esse despertar, angariando o título aí sim do feiticeiro mais forte do mundo. Esse arco foi muito importante porque mostrou o passado do Gojo, as relações que ele nutria e o momento de seu despertar. E o público ver o passado daquele personagem e entender ou ter uma dica do porquê ele faz o que faz, o porquê ele é assim, é muito importante para tirar o Gojo desse patamar do cara carismático e poderoso e agora a galera começar a experienciar ele como um personagem com camadas de fato. Eu não tô falando que para um personagem ser complexo ele tem que ter um passado, coisa do tipo, mas venhamos e convenhamos, é algo que ajuda bastante no nosso entendimento completo do personagem. Então agora ele passa de um personagem extremamente popular pelo seu poder e pelo seu carisma e agora a popularidade dele aumentar ainda mais pelo o que ele é como personagem com camadas. Porém agora entraremos pra mim no melhor arco de Jujutsu Kaisen, o arco de Shibuya. Esse é o arco que mais mostra aquilo que eu falei no início, o mundo dos feiticeiros Jujutsu ser um mundo cru e cruel onde ninguém está salvo. E esse arco mais do que nunca exemplifica o que é Satoru Gojo para esse mundo. Nós vemos que o time das maldições fez um puta do planejamento, cobriu Shibuya inteiro cheio de inocentes e vai dar uma merda grande. E nesse momento
momento vemos Gojo indo pro metrô, onde tem mais concentração de pessoas, e lá ele já começa lidando com uma das maldições mais fortes do time, que é a Hanami, e ele mata/exorciza ela de uma forma sádica. E logo depois ele percebe que ele caiu na armadilha das maldições, onde esse grande número de pessoas vai ser completamente exterminado se ele não agir rápido. Então para isso ele toma a decisão de abrir o seu domínio de expansão vazio infinito por alguns milissegundos, fazendo com que todo mundo fique travado no lança, mas pelo menos o cérebro deles não sai pela orelha. E nesse momento ele aproveita para ser o Flash e matar todas as maldições que iam matar os humanos. E para isso, obviamente, que ele alcança o seu limite, né? Afinal ele foi o Flash. E vemos que tudo isso foi um plano do Sugurugeto/Kenjaku de fazer o mesmo que o Toji em um período mais curto de tempo. Kenjaku fez ele estar em uma situação que, para salvar as pessoas, ele teria que se exaurir ao máximo. Nesse momento, para concluir seus objetivos, eles têm que tirar o feiticeiro mais forte de cena. E com isso, eles selam ele com um objeto amaldiçoado. Então ele é reduzido a um pequeno bloco bizarro e o selamento está completo. Mas ainda assim, o autor tem que mostrar que esse bicho é foda e o cubo que tá selando ele pesa muito e simplesmente é enfincado no chão, mostrando que ele ali dentro tá bem de boa e tá pouco se fudendo. Que seja, no fim, tudo vai ficar bem. Eu tenho fé em todo mundo. Mostrando aí os três principais. Porém, o mais cômico aqui é que não era pra ele ter fé em todo mundo, porque sem ele, literalmente, todo mundo morre. A ausência de Satoru Gojo não é simplesmente tirar um cara forte do time inimigo, é tirar a fundação da sociedade Jujutsu. A força dele não era só simplesmente um a mais, era o que representava tudo aquilo. Toda a imponência dos feiticeiros Jutsu só existem com a existência desse homem. E agora que ele tá selado, as maldições fazem a festa. Porém, o que exemplifica muito bem o que é Satoru Gojo para a sociedade Jujutsu é em um flashback de dois feiticeiros Jujutsu criminosos que tinham se juntado às maldições pra fuder, né, a galera da escola e os feiticeiros Jujutsu profissionais. Vemos então um flashback mostrando o nascimento do Gojo. Satoru Gojo entra em cena, com ele abrindo seus olhos, possuindo a habilidade lendária de seu clã. Nisso nós conhecemos aqueles feiticeiros e o que eles faziam. Uma velha que se metamorfoseava nas pessoas que o alvo amava para chegar perto e matar eles, e um psicopata serial killer que usava seus poderes para se divertir. E vendo esses dois criminosos da sociedade criminosa do submundo Jujutsu, nós éramos livres. Xamãs ou feiticeiros jutsus estavam ocupados por conta do aumento de maldições. Podíamos ganhar dinheiro livremente se fizéssemos o que era necessário. Nós, usuários de maldição, vivemos como queríamos. Então esses dois recebem uma pista, que a criança dos 6 olhos nasceu, e a recompensa dela já passou de 100 mil. E isso é dinheiro mais que fácil, né? Matar um moleque. Então nós vemos eles dois em lugares diferentes, observando onde está a criança dos 6 olhos. Quando eles percebem algo, eles começam a tremer. E a própria criança dos 6 olhos encara eles diretamente, vendo que essa criança é muito mais do que só uma criança. Ele representa o fim dessas pessoas. A força das maldições aumentou com o passar dos anos naquele momento. Eu entendi o porquê. É por causa dele. Por causa de Satoru Gojo. É como o recorde do atletismo que parecia impossível é quebrado. Ou quando patinadores têm que colocar mais giros em seu pulo por ter muita habilidade. Quando Satoru Gojo nasceu, o equilíbrio do mundo foi alterado. Ou seja, o mero nascimento desse moleque fez com que as maldições tivessem que se fortificar, fazendo com que os feiticeiros Jutsu tivessem que lidar muito mais com eles, e esses criminosos faziam o que queriam, mas agora eles viram a fonte desse problema. Satoru Gojo não é simplesmente mais um peso na balança, ele é a balança. Ele redefiniu as regras desse mundo. E agora nós entendemos o porquê o mundo tá literalmente acabando com o mero selamento de Satoru Gojo. Tiraram um pilar mais forte desse mundo e ele tá prestes a ruir. E esse arco é inteiramente, bizarramente corajoso. Primeiramente por se encaixar na categoria de Battle Shonen e segundo por ser publicado pela Shonen Jump, que é a revista de mangás mais famosa do Japão, que sempre se espera que as obras que estão nela sejam um pouco mais leves ou pelo menos maquiadas. Mas com esse arco, o Jujutsu mudou tudo. E é muito corajoso o autor simplesmente selar e deixar de lado por vários capítulos, por na verdade mais de um arco, o personagem mais forte e popular da obra. E ainda assim, tudo isso feito com coerência. Porque essa medida poderia ter feito com que muitas pessoas simplesmente parassem de ler a obra, já que Satoru Gojo não está mais. Sendo que, como foi algo extremamente bem feito, a maioria das pessoas
pessoas continuou lendo porque queria saber no que aquilo ia dar, como e quando iriam conseguir desselar esse cara. Como eu disse, basicamente o Japão vai pro caralho, várias partes ficam afetadas e são tomadas pelas maldições, com isso tudo acontecendo pela mera ausência de Satoru Gojo. Eventualmente entramos no arco chamado Jogo do Abate, onde envolve um plano do Kenjaku em fazer com que tanto feiticeiros jutsu, como usuários de maldições, quanto criminosos, quanto maldições e feiticeiros jutsu revividos entrem em um jogo e tenham que respeitar as regras para conseguir terminá-lo. E depois de inúmeros capítulos, e agora eu vou começar a dar spoiler do mangá, nós vemos uma feiticeira chamada Anjo pairando sob o céu e se preparando para utilizar seu poder contra o cubo na qual Gojo está selado. Ela então invoca a Escada de Jacó, que é basicamente um poder que tira a maldição de qualquer coisa, tanto uma pessoa amaldiçoada quanto um objeto amaldiçoado, e nesse momento a galera vê que o cubo simplesmente desapareceu. Mas do nada eles começam a sentir uma pressão e o que parece ser um terremoto. Isso não pode ser coincidência. Então vemos perante do grande vilão Kenjaku o próprio honrado Satoru Gojo. E eu lembro que quando esse capítulo lançou aqui, meu Deus do céu, só se falava nisso. E rapidamente a conversa dos dois é interrompida pelo Sukuna no corpo do Megumi. Eles trocam os socos, mas depois eles param. Então eles definem que a luta de Satoru Gojo contra Sukuna será feita no dia 24 de dezembro, daqui a algum tempinho. Então Kenjaku pergunta a Gojo se ele acha mesmo que vai ganhar do Sukuna agora estando no corpo do Megumi, logo tendo as habilidades dele, como por exemplo o Mahoraga, o bicho enorme poderosíssimo que tem o poder de se adaptar a qualquer golpe e poder. E nesse momento nós nos lembramos daquela conversa nos capítulos iniciais / primeiros episódios. Entre ele e você, quem é mais forte? Boa pergunta. Se o Sukuna recuperasse todo seu poder, daria um cansaço. Então, você perderia? Não. Eu vou vencer. Com esse quadro sendo utilizado em 1 bilhão de memes, mostrando o quão popular foi a volta desse personagem. E sim, estranhamente, Satoru Gojo parece um sapo. Eventualmente, depois de um tempo, e agora totalmente preparados, vamos ver a luta. O feiticeiro mais poderoso da história contra o feiticeiro mais poderoso da era moderna. Com essa cara do Gojo, não mentindo, ele realmente é um sapo. Essa luta é uma das lutas mais animais que você pode ver em mangás de nova geração, se não a melhor. É uma luta extremamente bem feita, uma riqueza bizarra de detalhes e é tudo o que a gente esperava. Realmente a luta dos dois mais fortes desse universo. E essa luta se inspira bastante no que é pra muitos a melhor luta dos mangás, Hisoka contra Chrollo de Hunter x Hunter. O formato é bem parecido, a riqueza de detalhes na hora de explicar habilidades. Jakutami é um autor ou autora, não dá pra saber, que pega inspirações em várias obras famosas do meio e que na minha visão incorpora na sua obra com a sua essência, com a sua estética de maneira muito bem feita. E essa luta é a prova disso. Mas no final, Satoru Gojo faz seu último ataque, uma gigantesca explosão do roxo, explodindo a porra toda. Então nós vemos Sukuna completamente fudido, sem braço, completamente machucado, na pindaíba. Então vemos Gojo olhando pra ele e falando que é a primeira vez que me autodestruiu assim. Também estando bem machucado, mas em condições melhores que o Sukuna. E com a condição dos dois, nós temos a certeza. Gojo venceu. Porém, no capítulo seguinte, nós vemos o Gojo jovem conversando com todos os amigos que já morreram. Nanami, o Haibara, o Geto, falando ali entre si, não dá pra saber se isso é um flashback, mas eles falam coisas um pouco metafóricas e mais espirituais. E passando as páginas, do nada nós vemos isso. O corpo morto do honrado caído no chão, sangrando o Paquerelli, com ele sendo cortado no meio por Sukuna. E ele fala: sua intangibilidade foi inútil. Se a sua existência nesse local, nesse mundo estivesse aí, você seria fatiado. Era uma técnica extremamente difícil de realizar, mas a referência do Mahoraga foi muito útil, com o Sukuna revelando que ele conseguiu fazer isso por causa do famoso corte que corta o mundo. Esplêndido, Gojo Satoru. Não vou esquecer de você por toda a minha vida. Com o que restou do Gojo dando um sorrisinho. Essa luta foi extremamente foda, independentemente do final. Porém, a forma que foi feito foi bem esquisita. E eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum em o Gojo ter perdido, o Gojo ter morrido. Afinal, a obra sempre se vendeu assim, né? O mundo jutsu é uma merda, é cruel, e os personagens que você mais gosta não estão salvos. A parada é, se a gente pegar as outras duas ocasiões onde o Gojo perdeu, a gente viu que o Kenjaku exauriu ele e selou ele.
ele, sabendo que ele não poderia matá-lo naquele momento. E o Toji também exauriu ele de maneira bizarra e depois utilizou um item específico para conseguir passar, né, do seu infinito, fazendo com que ele pudesse, né, entre aspas, matá-lo. Porém, do nada, no golpe final, o Sukuna usa esse corte, o corte que corta o mundo, e ninguém escapa dele e tudo mais. Parece um pouco de desespero, ao mesmo tempo um senso de pressa do autor de terminar logo essa luta. Estamos falando de uma luta que, como eu disse antes, ela é rica em detalhes. A todo momento, Hyakutami se preocupava em descrever as mínimas coisas e habilidades que aconteciam. E no final dessa luta, no ataque mais importante e determinante que matou o Gojo Satoru, simplesmente é tipo, putz, cara, porra, cara, ainda bem que tu me explodiu, bicho, porque aí eu não ia lembrar, né, na hora ali, no momento antes da explosão. Eu desenvolvi essa parada lá atrás, tu acredita nisso? É literalmente um corte que corta tudo, e vai passar pela sua proteção, que literalmente significa que quando chega mais perto, mais devagar fica e nunca chega. Não, esse corte vai passar e vai te cortar no meio, pode ficar tranquilo, viu? Imagina o Satoru Gojo, que utilizou tudo o que tinha, todas as técnicas e mais um pouco, com uma inteligência absurda, lutando contra Sukuna Mahoraga e outro bicho, ele morrendo, ter que ouvir essa porra desse apelão. Cara, sinceramente, ao invés de um sorriso, ele deveria ter um último balão de fala falando, vai tomar no cu. Porque no fim, isso é injusto com a construção que a gente viu lá desde o início. Meu problema não é matar o Gojo, não é derrotar o Gojo, foda-se. Mas a construção desse personagem mostrou que ele já passou por momentos onde a vida dele estava em risco. Depois do Toji, ele não dá mais tanto mole quanto antes. Depois de Shibuya, ele não vai se permitir gastar energia à toa, porque ele viu que a galera parou de tentar matar ele e vai selar. Com esse conhecimento unido do bizarro treinamento que ele tem e o talento natural, com todo respeito, é um pouco difícil de engolir que ele morreu dessa maneira. Porém, de qualquer maneira, como eu disse, Jujutsu Kaisen sempre se vendeu como sendo essa obra que não vai poupar ninguém. Por mais que a sua conclusão fosse difícil de engolir, tudo bem, faz parte da temática da obra. Mas aí, depois da morte desse personagem, começa a acontecer o ataque contra o Sukuna de várias pessoas diferentes. E o primeiro competidor depois da morte do Gojo é o Kashimo Hajime, o deus do trovão, que, desculpa, depois que você vê o Gojo morto perante ao Sukuna já se recuperando com a energia reversa, esse cara aparecer é meio que uma piada. O Hajime é um personagem forte, tudo bem, mas depois da luta dos mais fortes e já mostrando que o Sukuna já tá preparado pra outra, esse cara aparecer como novo competidor, eu acho que ninguém levou a sério. Então finalmente entramos no último arco de Jujutsu Kaisen, com certeza o mais problemático e que de uma vez por todas vai expor o problema que Gojo Satoru é pra essa obra. Porque, como eu disse, agora virou generalizado contra o Sukuna. Todo mundo agora tem uma luta com ele, o Sukuna mata, vem o outro Sukuna mata e o caralho. E é nessa hora que tem o abuso de, meu Deus do céu, eu lembrei do meu Made in Heaven da era Heian. E é ele toda hora sendo fudido, levando os ataques absurdos, mas o estoque de energia dele não acaba. É que nem o Madara mesmo, né? Energia reversa infinita, ele sempre se cura, sempre se regenera. E é um arco que consegue ser legal, porque as lutas são muito legais e envolve personagens bem carismáticos com poderes muito maneiros, mas ele é um arco meio apressado demais, onde toda aquela crueza do mundo Jujutsu agora parece até algo meio tendencioso, parcial. O Sukuna tem perdas mínimas, enquanto personagens importantíssimos têm seus finais traumáticos. É algo muito complicado de julgar, porque a gente sabe que a gente tá falando do feiticeiro mais forte da história, e depois de ele ter matado o Gojo, a gente sabe que esse cara é uma putaria, mas independentemente de quanta energia ele tenha, de quanto ele consiga se regenerar, ele tem que mostrar que ele tá se despedaçando, ele tá se fudendo. Ah, mas ele pega o corpo original dele, ele vai pro corpo de 4 braços, ele se recupera. Entende que é preciso muita explicação pro personagem continuar de pé? E nesse momento nós vemos gradativamente Hyakutami cometendo basicamente o mesmo erro que ele cometeu com o Gojo, de agora ele colocando o Sukuna em um patamar inigualável, de um patamar que vai ser difícil bater nesse cara e ser coerente. Entende como o fator Satoru Gojo e a forma que ele morreu agora vai impactar todo o anime a partir daqui? E diferente do que aconteceu lá em Shibuya, quando ele foi selado e a galera continuou olhando porque queria ver o que ia acontecer, agora estamos falando da morte desse personagem. E depois do capítulo Gojo, né, todo mundo acreditava que ele ia voltar, só mais 48 horas, relaxem. Quando as pessoas começaram a perceber que essa volta não iria acontecer, as vendas do mangá caíram consideravelmente. Esse é o momento onde a popularidade de Satoru Gojo entra em cena de uma maneira completamente negativa para Jujutsu Kaisen. Porém, enquanto o porradeiro continua
continua e finalmente nós vemos Sukuna lutando contra Yuji, o garoto que teve sua vida completamente revirada por essa criatura, agora lutando com a mesma fora de seu corpo. Satoru Gojo aparece com a cabeça costurada, semelhante à técnica do Kenjaku. Então Sukuna percebe o que está acontecendo e fala que tudo aquilo é uma obra de Yuta Okkotsu. O Yuta, que é um personagem bem importante de Jujutsu Kaisen, ele tem o poder de copiar técnicas alheias. E ele conseguiu copiar a técnica do Kenjaku, então utilizou essa técnica para incorporar o corpo morto de Satoru Gojo. E assim, antes de criticar isso, eu vou te falar que esse conceito é muito legal. É de novo um resgate à essência da obra. Esse mundo é cru e cruel, aonde para conseguir alcançar o objetivo, nem mesmo o corpo do seu amado professor será poupado. Eles simplesmente pegaram o corpo do Gojo e macularam ele, utilizando o cadáver dele como uma espécie de marionete, só para acessar os poderes que ele tem por meio da mente de Yuta Okkotsu. Isso é maneiro e tem a ver com tudo que a obra vende. Mas aí a gente vê o que ele faz. Com o Gota, né, o Gojo Yuta, chegando, tendo um clash de domínios de expansão, ele aplica alguns golpes do Sukuna, o Sukuna dá uns socos nele, e então o grande momento acontece, onde tudo era uma distração para jogar uma espécie de telefone, gravador que seja. O Inumaki, que tem o poder da palavra, né, ele fala algo que as pessoas têm que fazer, ele fala pro Sukuna, não se mova. Com isso, o Gota faz o roxo. Em uma cena na qual a gente acharia que o próximo capítulo ia ser ver o que aconteceu, por exemplo, com o Toji, né, com o roxo acontecendo nessa situação, o Sukuna morrendo daí, sendo até poético, ao mesmo tempo perturbador, o Gojo de verdade morrendo pro Sukuna, mas agora ele conseguindo derrotá-lo, mas sendo controlado como um cadáver pelo seu próprio aluno. Mas a gente vê que o roxo só queimou o Sukuna mesmo, coisa que ele vai conseguir regenerar fácil, e diz ali que o roxo não é tão poderoso, já que é o Yuta controlando, tudo bem, faz sentido. Então depois disso, com o Sukuna debilitado, finalmente esse trio louco vem, Yuji, Todo e Gota, vamos foder esse cara! E aí ele tropeça, exatamente, cai de cara no chão. Vemos que a técnica do Yuta se esgotou e agora o corpo do Gojo volta a ser um corpo morto sem utilidade nenhuma. Com o desempenho do Gota na luta contra o Sukuna, que depois vai ocasionar na sua morte, sendo basicamente nulo. Ah, mas ele forçou o nome de expansão, ele explodiu ele. Cara, do jeito que a carruagem estava andando, tudo isso poderia ser explicado com ele lembrando de alguma coisa da Era ou ele se regenerando com a energia infinita que ele tem. Porque no fim do dia, como eu disse, é um conceito muito maneiro, mas é uma execução péssima. Parece que o Gota só foi uma forma de atrair mais hype para uma série que estava perdendo o número de vendas. Independentemente de como o Gojo vai aparecer, o público quer ver. Então foda-se, vamos dar o que o público quer, mesmo que seja uma merda. De novo, isso é algo que expõe o desespero do autor, de não saber como lidar com uma situação. Provavelmente os editores, pessoas próximas dele estão falando, cara, bota o Gojo, senão os números vão continuar a cair, bota o Gojo. Os comentários de Akutami ao terminar Jujutsu Kaisen expõe muito isso. Ele é uma pessoa que estava completamente farta da serialização da Shonen Jump e da reta final do seu mangá, né? Ele ainda não tinha previsto tudo o que ia acontecer, do fenômeno que o Jujutsu Kaisen ia se tornar e do tempo curtíssimo que ele teria que entregar a sua obra. No fim do dia, o que eu quero dizer é que o autor, o diretor, qualquer pessoa que esteja na frente de uma obra tem que demonstrar para o público pelo menos a sensação de que ela sabe o que ela está fazendo. Por exemplo, Lost foi um dos maiores fenômenos das séries de TV. Todo mundo que assistia ficava completamente intrigado pelos mistérios daquela série, fazia 1 milhão de teorias. Em uma época onde a internet e redes sociais não era tão utilizada, foi uma obra que conseguiu movimentar o mundo inteiro como um verdadeiro fenômeno. Mas conforme as temporadas passaram, eles mais e mais demonstraram para o público que eles não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles estavam mais introduzindo mistérios e não dando nenhuma migalha do que poderia explicar eles. Diferente, por exemplo, da recente série Ruptura, que está lançando a 2ª temporada agora, sendo uma série igualmente ou até mais intrigante que Lost, sempre mostrando muitos mistérios, sendo que a forma que ela é feita, o roteiro, a estrutura, meio que dá a sensação pra todo mundo que tá vendo que tipo, caralho, esses caras sabem o que estão fazendo, esses mistérios serão respondidos, eles sabem o objetivo final dessa obra. E isso é reconfortante, é algo que fortifica a relação de fidelidade que o leitor, telespectador tem com a obra. E Satoru Gojo era literalmente essa demonstração. Era um personagem tão poderoso, tão carismático, que uniu
reunia com ele tantas coisas relevantes do universo, ele era o personagem que englobava toda a obra que a gente estava vendo. E ele se tornou o maior pilar tanto do universo como fora também, para os fãs, para o público. E como eu disse, quando o personagem ganha essa proporção, cria-se muita expectativa em cima dele e obviamente será criada muita expectativa para a sua conclusão, que primeiramente foi frustrada de uma maneira meio bizarra que ele morreu e depois seu corpo foi utilizado puramente por uma tática de marketing. É como se no final Jujutsu Kaisen admitisse que se tornou um refém do personagem. E sempre vai haver essa questão, personagens extremamente fortes, como que a gente vai lidar com eles? Se eu apresentei eles fazendo 1 milhão de coisas, mudando o equilíbrio do mundo, como eu vou conseguir fazer algo que dê um fim coerente a esse personagem? Aliado, obviamente, com a ideia de como o público vai receber isso. Porque no fim do dia, nem todo criador é que nem o Tarantino, que faz filmes extremamente autorais na qual ele quer ver e se divertir e simplesmente convida a gente para ver. Afinal, estamos falando de um mangá lançado semanalmente em uma revista na qual a sua relevância depende da sua popularidade. Então é algo que se torna muito, mas muito complicado. E o Jujutsu Kaisen continuou relevante depois do Gojo, mesmo tendo aí uma queda de vendas e tudo mais. Porém agora todo o tropeço que acontecia e toda coisa minimamente controversa que o autor fazia era sempre atribuído com a famosa frase: tudo desandou depois que o Gojo morreu. A maioria das pessoas ao criticar Jujutsu Kaisen sempre falou isso, porque não tem jeito. Satoru Gojo é um personagem onipresente nessa série até mesmo depois da sua morte, e as pessoas irão utilizar sua conclusão como um potencializador para os novos problemas. E esse é o grande bicho de 7 cabeças que Gege Akutami criou sem querer. Um personagem extremamente popular, poderoso, complexo e bizarramente carismático se tornou em sua morte o marco da queda da obra, fazendo com que os fãs tivessem muito mais senso crítico depois do que aconteceu. Afinal, Satoru Gojo era um personagem cegante. Quando ele aparecia, todo mundo gostava, independentemente do que acontecesse. Mas ao mesmo tempo que ele tinha esse potencial, ele teve igual potencial para complicar bastante a obra. Antes de me despedir, eu tenho que falar que a ideia desse vídeo foi feita por um inscrito. Então muito obrigado aí ao Alexandre Júnior por ter dado, né, uma ideia bem semelhante ao tema desse vídeo aqui. E lembre-se, nesse canal suas ideias são levadas a sério e podem se tornar temas de vídeo. Então sintam-se incentivados e aqui nos comentários podem falar o que vocês quiserem. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada para me ajudar. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Guaxinim Gamer, Bruno Arela, Rian Charles, Brubru, Gugas, Guilherme Xavier, Arroz Cadele, Vanil Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Ondas, Matheus Santos, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, TH Júnior, Indialogável, Togers, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Meramente Eu, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Victor Moser, Jean, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Gustin Gelk, Fiat Paul Toto Fudido, Worth, Hisoka, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Rui Espaço Rodrigo, Vinícius Flores, Goiaba 2202, Igor Viana, Web, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Otaku Cheiroso, Gabi, Matheus Siqueiro, Pedro Rodrigues, Seu Perereco, Killer, Matheus Sarraf, Feceu e Senhor Suíça. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!